Cardeal da Santa Igreja, São Carlos Borromeu é patrono dos seminaristas, exemplo para nossos tempos de dedicação, humildade e trabalho em prol dos mais necessitados. Meu nome é João Pereira Júnior e este é o canal JP Júnior. E peço a você que deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Carlos nasceu no dia 2 de outubro de 1538 no castelo de sua família em Arona, na província de Navarra, no norte da Itália. Ele foi o segundo filho homem que geraram o conde Gilberto Borromeu e Margarita, da poderosíssima casa dos Médicis, que praticamente governava o mundo naquele tempo. Margarita, ademais, era irmã do cardeal Giovanni Angelo Medici, que alguns anos depois viria a se tornar, com o nome de Pio IV, o Papa de número 224 da Santa Igreja, governando-a entre os anos de 1559 a 1565. A origem nobre e rica de Carlos garantiu a ele os melhores estudos da época, sobretudo em sua adolescência e juventude. Apesar disso, não viveu na opulência, pois desde cedo se sentiu inclinado aos sacrifícios e às penitências, não se aproveitando das condições de sua família para exigir muitas coisas. É bem verdade, Carlos tinha um defeito na fala e também não era considerado talentoso pelos seus mestres. Mesmo assim, ele chamava a atenção, pois era piedoso e muito dedicado. Assim, pois, não sem a influência de sua família, é claro, aos 12 anos ele recebeu as chamadas ordens menores e se tornou clérigo. Depois de estudar latim em Milão e de passar pela aclamada Universidade de Pávia, quando contava apenas 21 anos de idade, ele conquistou seu doutorado em Direito Civil e em Direito Canônico. Diplomado e muito bem recomendado por todos, como se não bastasse a notoriedade de seu sobrenome, Carlos poderia reclamar para si qualquer posto na igreja ou no mundo, junto às cortes e à elite. Em seu coração, no entanto, latejava o chamado para o claustro, para o silêncio dos mosteiros e para a vida sacrificada dos religiosos consagrados. Ele confidenciou esta sua inquietação algum tempo depois ao venerável arcebispo de Braga, Bartolomeu dos Másteres Fernandes, falecido em 1590, canonizado no dia 5 de julho de 2019. Foi então que, no conclave de dezembro de 1559, seu tio Giovanni foi escolhido pelos cardeais para suceder no trono de São Pedro o falecido Papa Paulo IV. O Papa Pio IV, nome escolhido pelo seu tio Giovanni, assim que foi entronado como pontífice romano no dia 6 de janeiro de 1560, chamou de Milão seu jovem sobrinho e o fez cardeal, ele que, vale repetir, contava somente com seus 21 anos de idade na época e que sequer era padre. Apenas um ano depois de ter sido eleito cardeal, ou seja, no dia 8 de fevereiro de 1561, Carlos foi ainda designado por seu tio Papa como administrador da sé vacante de Milão. Contudo, foi proibido de se transferir para a cidade, devendo regê-la à distância, a mais de 570 quilômetros de distância, convém dizer. Em pouco tempo, Pio IV se convenceu das capacidades e das habilidades diplomáticas do sobrinho e nomeou-o, além do mais, como seu legado em Bolonha, na România e na Marca da Arcona, como era conhecida naquele tempo a região das Marcas. Não satisfeito, Pio ainda designou Carlos como protetor da Holanda, de Portugal e dos cantões católicos da Suíça, além da Ordem dos Cavaleiros de Malta, da Ordem dos Carmelitas e da Ordem dos Franciscanos. Naquela época, graçavam no mundo cristão os primeiros reflexos da reforma empreendida pelo padre excomungado Martinho Lutero, que fixou em 1517 nas portas da igreja do castelo de Wittenberg
na Alemanha, suas 95 teses contra a Santa Igreja. Roma não demorou a responder à, entre aspas, reforma, convocando em 1542 o Concílio de Trento, a fim de regular a sagrada liturgia, de tratar dos dogmas da fé e de regularizar e moralizar a vida dos eclesiásticos. O primeiro período do concílio se estendeu de 1545 a 1548 e o segundo de 1551 a 1552, quando foi novamente interrompido devido a diversas razões políticas e econômicas. Quando Pio IV se tornou Papa, Carlos Borromeu ficou logo sabendo que ele tinha a intenção de convocar os padres conciliares para dar continuidade às atividades de Trento. Assim, pois, convocou contra todas as adversidades para reconvocar o concílio. O Papa, com efeito, convocou a terceira e última etapa de Trento em janeiro de 1562 e sobrecarregou o sobrinho de todas as responsabilidades possíveis, fazendo-o trabalhar mais que qualquer outro. O Concílio de Trento foi finalmente encerrado no dia 4 de dezembro de 1563, 46 anos depois do início da Reforma de Lutero, a esta altura já morto. Neste meio tempo, ainda em 1563, Carlos foi, enfim, ordenado presbítero e, 2 meses depois, sagrado como bispo de Milão com apenas 24 anos de idade. Carlos Borromeu sabia que, de fato, a Cúria Romana encontrava-se arruinada moralmente e uma autêntica reforma era mais que necessária, pois muitos padres, cardeais e bispos eram homens sem nenhum escrúpulo, entregues à luxúria e à ambição pelo poder. Ele, no entanto, ao contrário de Lutero, empreendeu uma reforma a partir de dentro, sem se desmembrar da Igreja, pois não podia conceber a ideia de que a mesma Igreja sobre a qual o próprio Jesus havia prometido que as portas do inferno não prevaleceriam, era aquela mesma a qual Lutero acusava de ter se corrompido e se vendido como uma meretriz aos interesses dos soberanos imperadores. Alegar isto significava dizer que Cristo não havia cumprido sua promessa, obviamente. O jovem bispo, portanto, se converteu num dos maiores representantes da efetiva aplicação das diretrizes do Concílio de Trento, que tinham como pano de fundo responder adequadamente à reforma protestante. Dentre as iniciativas de Trento estava a criação de seminários para a formação dos futuros presbíteros, pois até então não existiam casas de formação para padres. Até aquele momento, os jovens que desejavam ser ordenados como sacerdotes eram formados pelos padres de suas próprias comunidades. Estes, por suas vezes, pediam aos bispos que os ordenassem presbíteros quando os julgassem preparados. Esta formação, no entanto, era precária e sem nenhum ordenamento, resultando numa grande quantidade de padres tolos que mal sabiam ler ou escrever, quanto menos pregar o Santo Evangelho ao povo sedento de Deus. Os padres mais bem instruídos encontravam-se nos mosteiros, onde os estudos das Escrituras consumiam grande parte do tempo dos internos. Lutero mesmo havia sido religioso agostiniano, era tido como muito inteligente, foi professor catedrático e um renomado teólogo, muito admirado por diversos outros padres e até por bispos. Lutero, se não tivesse se desmembrado do corpo de Cristo e se tivesse seguido os passos de tantos santos reformadores, é bastante provável que o veneraríamos sobre nossos altares. No caso dele, porém, o orgulho e a desobediência falaram mais alto. Muito preocupado com a formação do clero diocesano, ou seja, dos padres e diáconos que estão diretamente sob a autoridade de um bispo, Carlos Borromeu foi o primeiro a empreender a construção de um seminário, onde seus futuros padres receberiam uma preparação mais adequada
a evangelização e mais digna do sacramento da ordem. Além dos seminários, ele também construiu institutos para a formação dos leigos, promoveu sínodos diocesanos e escreveu diversas catequeses, dentre os quais reminiscências para o povo da cidade do arcebispado de Milão e instruções para todas as classes que praticarem as virtudes da vida cristã e reminiscências dos dias dolorosos da peste. Muitos, obviamente, apoiavam Carlos em suas iniciativas. Alguns poucos, contudo, lhe resistiram a princípio e até chegaram a tentar contra a vida dele certo dia em que rezava em sua capela. O jovem cardeal de Milão era um homem bastante dinâmico e se tornou uma referência para os eclesiásticos de seu tempo. Ele era admirado por sua piedade, por sua caridade no tratamento dos mais pobres e por sua liberalidade em distribuir esmolas. Era muito penitente, chegando a se açoitar publicamente algumas vezes durante as procissões, enquanto pedia a Deus o perdão pelos seus próprios pecados e pelos do seu rebanho. Ele, ademais, se confessava diariamente, sempre pela manhã, antes de celebrar a Santa Missa. Muito humilde, além das indumentárias próprias dos cardeais, não possuía mais que uma única batina surrada, com a qual se cobria no calor ou no frio. Ele também deu provas de muita coragem, disposição e desprendimento da própria vida ao se lançar em socorro dos afetados pela peste que assolou Milão no ano de 1576. Peste que vitimou mais de 100 padres de seu presbitério e milhares de fiéis, sobretudo dentre os miseráveis que praticamente não tinham ninguém por eles. Em sua solicitude, o santo bispo chegou a ser acometido de uma terrível febre que quase o matou e que minou sua saúde até o fim de sua vida. Ele, no entanto, sobreviveu ainda por 8 anos, suportando com heróica paciência as cruzes que o Senhor lhe enviava. Empreendedor, ele fundou aquelas que conhecemos hoje como escolas dominicais, que ele chamou em seu tempo como Irmandade da Doutrina Cristã, impondo que os padres devessem ensinar a catequese às crianças sempre aos domingos e dias santos. Esta sua iniciativa resultou na criação de 740 escolas, onde aproximadamente 3.000 catequistas ensinavam cerca de 40.000 alunos. Tendo doado todos os seus bens para socorrer os pobres e doentes, Borromeu chegou a pedir esmolas para atender às necessidades mais urgentes dos sem-vez, provocando a ira dos ricos de Milão com suas acusações. O governador da cidade naquela época ficou bastante envaidecido com ele e passou a provocá-lo publicamente sempre que podia. O homem chegou inclusive a organizar uma festa carnavalesca pelas ruas de Milão, exatamente nas horas da celebração da Santa Missa na Catedral. Mas Carlos suportou as provocações com paciência a ponto de vencer a inimizade do governador, que teve a graça de ser assistido pelo bispo em sua agonia. Nos últimos anos de sua vida, Carlos Borromeu pretendeu renunciar à dignidade episcopal e retirar-se para algum mosteiro, a fim de viver na solidão e no silêncio. Porém, ele foi dissuadido desta ideia por seu amigo, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Por conseguinte, Carlos governou a Igreja de Milão por 22 anos, sempre dando bom exemplo e mais ensinando o Evangelho com a própria vida que com palavras, mesmo porque aquele defeito na fala que tinha desde a infância sempre o acompanhou. Por isso, falava pouco e bem baixo, de forma que, para ouvi-lo no último assento da catedral, era preciso um silêncio sepulcral e muito atenção. No último sínodo que pregou aos seus eclesiásticos, Borromeu declarou e admoestou:
Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Antes de morrer, proclamou-se feliz por ter seguido, em toda a sua vida, os ensinamentos de Cristo e pela graça de poder encontrar-se com o Senhor de coração puro. Carlos Borromeu viveu neste mundo até o dia 3 de novembro de 1584, quando ele faleceu em odor de santidade, depois de ter sofrido por vários dias da mesma febre que o tinha acometido na peste de 1576. Quando rendeu a Deus a sua alma, ele contava somente os 46 anos de idade. Considerado santo ainda em vida, o processo de beatificação e de canonização do cardeal milanês culminou em 1610, quando o Papa Paulo V elevou-o às honras dos altares da Igreja. Dele falou o Papa Bento XVI durante o Ângelus do dia 4 de novembro de 2007. Sua figura destaca-se no século XVI como modelo de pastor exemplar pela caridade, doutrina, zelo apostólico e, sobretudo, pela oração. Dedicou-se por completo à Igreja Ambrosiana, a visitou-a 3 vezes, convocou 6 sínodos provinciais e 11 diocesanos, fundou seminários para formar uma nova geração de sacerdotes, construiu hospitais e destinou as riquezas de família ao serviço dos pobres. Defendeu os direitos da Igreja contra os poderosos, renovou a vida religiosa e instituiu uma nova congregação de padres seculares, os Oblatos. Seu lema consistia em uma só palavra: humilitas. A humildade o impulsionou, como o Senhor Jesus, a renunciar a si mesmo para fazer-se servo de todos. De São Carlos suplicamos particular intercessão de junto de Jesus Cristo, sobretudo pelos seminaristas e pela unidade da Santa Igreja Católica. Oração a São Carlos Borromeu. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Carlos Borromeu, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus, por intercessão de São Carlos Borromeu, abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Carlos Borromeu, rogai por nós.